Olá pessoal, estou aqui com uma experiência nova, os podcasts. Esse é o nosso primeiro podcast, onde eu quero trazer diversos temas para vocês nas áreas, de espiritualidade, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e autoconhecimento. E nesse nosso primeiro podcast eu trago um tema muito importante, que é a autossabotagem. Por que é importante? Porque ela está tão presente na nossa vida, gente, mas ela é tão difícil de ser identificada que eu achei que era um assunto muito pertinente e muito propício para o nosso primeiro podcast. Então, antes de adentrarmos nele especificamente, é importante a gente entender um pouquinho o que é a autossabotagem e o conceito para que a gente consiga depois poder identificar os nossos comportamentos autossabotadores. Então, a autossabotagem é quando você tem um objetivo ou uma meta e você sabe o que precisa fazer para atingi-la, mas conscientemente e geralmente inconscientemente. Você coloca obstáculos para realizar as tarefas que precisam serem feitas para que esse objetivo ou meta se concretize. Ou ainda, você coloca obstáculos na maneira como você se vê e como você se coloca para o mundo. Então, a autossabotagem é um conjunto de sentimentos e pensamentos negativos, acompanhada de um conjunto de comportamentos autodestrutivos. Geralmente, você não percebe que está se autossabotando. Por isso que é difícil a gente lidar com a autossabotagem, porque o indivíduo não é capaz de identificar que está, de fato, se autossabotando. E isso por quê? Porque a autossabotagem vem acompanhada de um motivo perfeito e plausível. Veja bem, a autossabotagem, ela sempre vem acompanhada de um motivo perfeito e plausível. Eu vou dar alguns exemplos para vocês consigam identificar o que eu estou falando. São exemplos de diversos, diferentes, e é importante você entender isso para que você consiga visualizar na sua vida quais são os teus comportamentos autossabotadores que não deixam você atingir o objetivo que você quer. Então, o primeiro exemplo, vamos supor, uma faculdade de medicina. Eu tenho um sonho, um objetivo, uma meta de ser médico. Mas eu falo para todo mundo que faculdade de medicina é muito cara. Por isso que eu não vou fazer. Então, você está entendendo? Você tem um motivo plausível para você não fazer? Tem. A faculdade de medicina realmente é muito cara. Mas existem outros meios. Existem, por exemplo, faculdades públicas, existem financiamentos universitários, financiamentos estudantis, financiamentos do governo, existem bolsas, tanto do governo quanto cada faculdade tem o seu número de bolsas disponíveis. Então, você acaba criando aí como se fosse, entre aspas, uma desculpa, um obstáculo, para que você não realize o que você precisa realizar, o que você precisa fazer. Tá bom? Nesse mesmo ramo, também você pode colocar outros tipos de obstáculo. Por exemplo, quero fazer medicina, mas nunca fui um bom aluno e a faculdade de medicina é muito difícil de passar. Você se autodeprecia. Capacidade é uma coisa que a gente adquire. Então, você acaba se autodepreciando e colocando isso como obstáculo para você não seguir em frente e não fazer o que você precisa fazer para que você consiga entrar aí numa faculdade de medicina. Então, um outro exemplo que a gente tem. Eu quero emagrecer, mas veio a pandemia e as academias estão fechadas. Então, é um motivo perfeito? É um motivo perfeito, as academias estão fechadas, mas você pode malhar em casa, você pode fazer sua dieta em casa. Quero ser uma digital influencer, e eu sei que eu preciso produzir muito conteúdo para isso. Mas hoje eu não consegui porque eu tive que levar minha mãe no médico. Hoje eu não consegui porque eu estava muito cansada, trabalhei o dia inteiro, não dormi direito e não tive tempo. Não consegui produzir conteúdo hoje porque eu precisei ir fazer uma consulta médica. E por aí vai.
tá bom? São só exemplos, são simples exemplos, só para você começar a entender isso tudo. E esse tema tão polêmico que é a autossabotagem. Então, a autossabotagem, pessoal, ela sempre vem acompanhada de um motivo perfeito e plausível. E você acredita nesse motivo perfeito e plausível? Você acredita nisso? Você geralmente não enxerga que está se autossabotando, aí que está a dificuldade, você não enxerga. O teu motivo é perfeito, é tão perfeito que você não percebe que isso é uma autossabotagem. Eu pretendo futuramente fazer mais podcasts das maneiras como você faz para lidar com a autossabotagem, mas eu acho que nesse começo, quando você começa a ter consciência disso, a conseguir enxergar e a entender, a ter o entendimento, você mesmo já começa a ter uma noção do que fazer. Então, lembrando que sempre que você deixa de fazer algo que te ajudaria a atingir o objetivo ou a meta que você quer, você, de fato, está se autossabotando. Então, eu quero terminar esse podcast com um desafio para você pensar aí em quantas vezes você teve o seu motivo perfeito para não fazer o que precisava ser feito. Tá bom? Minha gratidão por você estar aqui e eu te espero no próximo podcast que a gente vai abordar muitos outros assuntos e a gente volta nesse assunto também. Obrigada, gratidão.